Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, retirado do capítulo 15 de São João, nós continuamos com a leitura do Evangelho de São João, e nós ouvimos Jesus dizendo, nos dando este mandato, no versículo 9, e continuando, porque se vocês bem se recordam, o Evangelho de ontem tinha esta mesma temática, de permanecer no amor de nosso Senhor, de permanecer em nosso Senhor. Então aqui, hoje, no versículo 9, Jesus diz: permanecei no meu amor. No versículo 4 do Evangelho de ontem, nós ouvimos: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Imagine, um ramo, se não estiver ali grudadinho no tronco da videira, o ramo seca. Pois bem, se o ramo não permanecer na videira, ele seca, ele não pode dar fruto. Assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Então, esta palavra de nosso Senhor, é sobre esta palavra de nosso Senhor que eu gostaria de refletir nesta manhã, isto é, permanecer em nosso Senhor. Meus irmãos, a palavra permanecer, ela indica um ato contínuo de estar, um estar continuamente, não é apenas fazer um ato de amor, ou cumprir um bom ato, um ato de fé, fazer uma coisa boa, mas permanecer naquela atitude. Porque, meus irmãos, fazer algo bom é relativamente fácil. Começar num bom propósito é relativamente fácil, mas permanecer naquele bom propósito, permanecer na prática daquela virtude, permanecer na luta contra aquele pecado, permanecer na luta contra si mesmo, contra os seus próprios vícios, carregando a sua cruz, aí é diferente. É um ato de permanecer. A palavra de Deus diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Isto é, não será salvo aquele que fizer algo bom, que cumprir um ato de fé, mas aquele que perseverar, aquele que permanecer em Deus. Essas duas palavras estão intimamente relacionadas: permanecer em Jesus e perseverar no seu caminho, permanecer no amor e perseverar no amor. A palavra de Deus na carta de São Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, nós iremos encontrar:
Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Percebe aqui que esta afirmação, nela está implícita a ideia de alguém que persevera. Feliz é todo homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Meus irmãos, aqui nós podemos imaginar uma pessoa, por exemplo, um jovem que entra no seminário e que quer ser padre, e ele é ordenado padre, e normalmente, com raríssimas exceções, misericórdia, eu quase que ousaria dizer que nem exceção há, mas com raríssimas exceções, todo jovem que é ordenado, ele quer ser santo, ele quer amar a Deus, ele quer entregar a sua vida a Deus, ele quer que a sua vida, que o seu ministério sacerdotal seja fecundo, mas ele precisará permanecer neste propósito de amor, ele precisará perseverar neste bom propósito, para que ele possa permanecer no amor de Deus. Um casal católico, jovens católicos que se casam, eles vão querer o quê? Permanecer no amor de um para com o outro e de ambos para com Deus. Eles querem formar uma família cristã, católica, santa. Eles prometeram ali no altar amar e respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Mas vocês sabem muito bem que pouco a pouco, o dia a dia tende a ir nublando aquele amor, ofuscando aquele amor. Então é necessário que a cada dia você vá renovando aquele seu propósito de, por amor a Deus, ser um bom marido, por amor a Deus, ser uma boa esposa, por amor a Deus, ser um sacerdote segundo o coração de Cristo. Então percebe aqui que a virtude, ela necessita deste ato de perseverança. Se você não estiver disposto a perseverar, a permanecer, você pode até começar bem, fazer uma coisa boa, ter um ato de amor para com o nosso Senhor, mas num dado momento da sua vida, você se afastará, você se perderá. Não pense você que Judas, quando respondeu sim ao chamado de Jesus, ele desde o início, ele queria ser aquele, queria negar Jesus, queria trair Jesus e queria para o inferno. Não, Judas tinha no seu coração um desejo primeiro de servir a Deus, de amar a Deus, de ser fiel a Deus, de perseverar nos mandamentos de Deus. Mas num dado momento ele se dispersou, ele se perdeu. A oração coleta da missa de hoje, oração coleta é aquela, quando o padre diz oremos. Pois bem, ela fala exatamente a respeito disso, desse perseverar. Ó Deus, vossa graça nos santificou quando éramos pecadores e nos deu a felicidade quando infelizes. Vinde em socorro das vossas criaturas e sustentai-nos com os vossos dons. Nós estamos pedindo a Deus que Ele nos sustente, que Ele nos faça permanecer na sua graça, que Ele nos conceda a perseverança na sua graça. São sempre maneiras diferentes de falar dessa mesma realidade.
sustentai-nos com os vossos dons, para que não falte a força da perseverança àqueles a quem destes a graça da fé. Para que não falte a força da perseverança. Tenho certeza, meus santos, que se cada um aqui, sejam vocês que estão aqui encolhidinhos nesta manhã gelada aqui na igreja, sejam vocês que estão acompanhando pelas redes sociais, se você parar um pouquinho e olhar para a sua vida, você vai ver que você necessita de suplicar a Deus esta graça. A graça da perseverança na fé, da perseverança no amor, para que você possa permanecer em Jesus, para que você não perca a sua fé, para que você não deixe que aquele brilho primeiro que encantou os seus olhos e que aqueceu o seu coração desapareça da sua vida. Que você sabe que tudo na nossa vida, pense em alguma coisa que você começou com muito entusiasmo, talvez um emprego, talvez até, como eu dei aqui o exemplo de um namoro, e você começou com aquele ânimo, com aquele entusiasmo, mas isso passa, e vai chegar o momento que você deve ser movido pela virtude, pela decisão. Isso é bom, e eu devo nisso perseverar. E vem as dificuldades, as contrariedades, as tribulações, e você diz: não, este é o caminho correto, e nele eu perseverarei. Eu vou perseverar, nele eu vou permanecer. É isso que significa permanecer em Jesus, permanecer no seu amor, permanecer nos seus mandamentos. Ouçamos de novo, rapidinho, esse pequeno trecho do Evangelho. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, esse permanecer nos mandamentos de Deus é perseverar naquilo que você sabe que é o bom, que é o correto, que é o santo, que é a vontade de Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36, o autor da carta aos Hebreus diz: pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus. É necessária a perseverança, porque fazer a vontade de Deus não é cumprir um ato em particular. Eu sempre gosto de repetir isso quando é meu aniversário de ordenação sacerdotal, e dizer que não basta ser padre. Não, a vontade de Deus é que eu seja padre. Muito bem, eu sou padre, mas eu preciso permanecer nesta vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu seja católico. Você pode dizer que eu seja católica, mas a vontade de Deus é que você persevere nessa vocação católica, sendo católico de verdade, sendo uma católica de verdade, sendo uma esposa segundo o coração de Cristo, sendo um marido segundo o coração de Cristo, sendo um fiel leigo, um consagrado, um religioso, uma religiosa segundo a vontade de Cristo. Então, para isso requer um ato constante de permanecer na vontade de Deus. Então, um ato constante também de luta contra as vontades rebeldes que podem se instalar no seu coração. Repito, Hebreus capítulo 10, versículo 36. Vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus. Versículo 38. Meu justo viverá pela fé, porém, se ele desanimar, meu coração já não se agradará dele. Se ele desanimar, se nós desanimarmos no nosso caminho de seguimento de Jesus, no nosso caminho de generosidade, de docilidade, de amor a Jesus, no nosso caminho de combate, de
combater o bom combate cotidianamente, se você desanimar, você não será mais agradável a nosso Senhor. Então, meus santos, pedir a Deus: Senhor, concede-me a graça de perseverar no teu amor. Concede-me a graça de ser sustentado pela tua graça, para que eu persevere no teu amor, para que eu persevere na observância dos teus mandamentos, para que eu persevere na tua vontade, para que eu seja sempre agradável a ti. Concede-me a graça, Senhor, de pôr a mão no arado e não olhar para trás. Jesus diz que a palavra é forte também, tão forte quanto esta do autor da carta aos Hebreus, que diz que quem desanimar não será agradável a Deus. Jesus tem uma palavra tão forte quanto quando diz: quem põe a mão no arado e olha para trás, não pode ser meu discípulo. Isto é, você colocou a mão no arado e agora você vai até o fim. E agora você vai tomar o cálice até o último gole. Você vai fazer como, você vai obedecer como você obedecia a sua mãe quando lhe dava um remédio ruim e dizia: engole. E você engole. Você vai tomar até o último gole. Mas para isso, nós precisamos suplicar a graça de Deus, porque nós sabemos que nós não somos tão fortes quanto gostaríamos, que nós não somos tão perseverantes quanto gostaríamos ser, que nós não somos tão movidos pelos nossos ideais, dizendo: Senhor, eu te seguirei sempre, eu irei aonde quer que vades, como disse Pedro a Jesus, que quando Jesus começa a ir por caminhos meio escuros e esburacados, nós nos sentimos tentados a desanimar. Então, pedir a Jesus a graça, pedir esta graça, ouvindo esta palavra. Talvez você, ao ouvir esta palavra, o seu coração já comece a se apresentar a você, e você vê como o seu coração é frágil, é desanimar, é dado ao desânimo. Então suplique a Deus a graça da perseverança, a graça de permanecer com Jesus na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida. Permanecer no amor de Jesus, mesmo quando você passa pelos vales escuros, ou quando você passa pelos vales ensolarados. Quer quando você venha a passar pelos vales pedregosos, ou pelos vales floridos, mas permanecer em Jesus, colocar a mão no arado e não olhar para trás. Peça a Jesus. E aqui, meus santos, isso aqui não é artifício teórico, peça mesmo e peça agora. E você que vai comungar, quando receber Jesus na Eucaristia, volte com Ele para o seu banco e suplique a Deus esta graça generosa. E não diga: eu já estou na igreja, eu já sou católico, eu já sou padre há tantos anos. É soberba. Quem está de pé, cuidado para não cair, diz a palavra de Deus. Então volte para o seu banco e humildemente reconheça o seu nada, a sua fraqueza, a sua debilidade, e diga: Jesus, eu preciso da tua graça para não te abandonar. Eu preciso da tua graça para não ser um cristão morno, frio, tíbio, indiferente, preguiçoso, preguiçosa, medroso de me entregar com generosidade. Eu preciso da tua graça, Senhor, para perseverar. Eu preciso ser forte, intrépido, perseverante. Mas isso, Senhor, se a tua graça não realizar isso em mim, disso eu sou incapaz. Então pedir a Deus esta graça com toda a humildade e sabendo que Jesus quer nos conceder. Mas para isso, para que esta súplica seja verdadeira, você tem que ser consciente de que você não é tão forte como você gostaria de apresentar aos outros. Você não é tão decidida
tão perseverante na fé, como os outros lá fora possam até achar que você seja. Então você precisa se humilhar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu necessito da tua graça para que eu continue a perseverar e permanecer no teu amor. Termino, meus santos, a homilia de hoje novamente com a tão bela oração coleta deste dia. Vinde, Senhor, vinde em socorro das vossas criaturas e sustentai-nos com os vossos dons, para que não falte a força da perseverança àqueles a quem destes a graça da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.